Olá, meu nome é Marcela, sou enfermeira intervencionista do SAMU Regional Campo Grande, colaboradora do Núcleo de Educação Permanente do SAMU e vou iniciar com vocês algumas aulas a respeito do módulo de avaliação pediátrica. Esse módulo, ele contempla emergências clínicas e emergências traumáticas e é composto por 5 videoaulas. A primeira aula diz respeito à avaliação pediátrica e suas considerações especiais. O desafio é sempre um desafio para todo profissional de saúde, ainda mais no ambiente extra-hospitalar, o atendimento a crianças principalmente potencialmente graves ou graves. Vários são os fatores que nos desafiam nesse atendimento. Diferenças anatômicas e fisiológicas, diferenças de desenvolvimento, eventualmente a idade cronológica não é compatível com o estágio de desenvolvimento daquela criança, que pode ter um desenvolvimento mais retardado em comparação com o seu tamanho, com a sua idade cronológica. A comunicação é um desafio constante que precisa ser adaptada a depender da faixa etária das crianças que nós estamos atendendo, conversar e retirar informações de um lactente é muito diferente de retirar informações e conversar com uma criança de maior idade, pré-escolar ou escolar. A comunicação com os pais, acompanhantes e familiares é um desafio constante no atendimento pré-hospitalar. Se considerarmos que nós estamos atendendo crianças potencialmente graves ou muito graves, o entendimento e a forma como nós vamos conversar com esses pais vai determinar a reação que estes pais acompanhantes terão ao final do nosso atendimento. Muitas vezes trazendo esses pais para o nosso lado, conforme nós vamos atendendo e explicando o que está acontecendo, e minimizando as intercorrências futuras. O cenário é um fator muito importante da nossa avaliação, tendo em vista que do cenário nós poderemos tirar várias informações a respeito da cinemática, do trauma, por exemplo, ou até mesmo de como aquela criança chegou até aquele estágio de evolução da doença. Brinquedos espalhados pelo chão, brinquedos pequenos que não são compatíveis com a idade da criança, um ambiente muito bagunçado, um ambiente com condições de higiene limitada, vão nos fazer pensar como aquela criança chegou até esse estágio de gravidade da sua situação, do seu agravo, da sua doença. E um sexto ponto, mas não menos importante, são as situações de abuso, que precisam ser avaliadas, que precisam ser investigadas por todo profissional de saúde, desde o primeiro momento em que nos deparamos com a cena, com o cenário, com a criança. Entrando na seara das particularidades anatômicas, é bastante diferente o atendimento, a abordagem a uma criança lactente, um recém-nato, um lactente, um pré-escolar, a um escolar talvez pré-adolescente. Então, conforme essa criança é mais nova, maiores são as desproporções anatômicas em comparação com o adulto. Então, conforme a idade dessa criança é mais distante da forma adulta, maiores serão as desproporções anatômicas em comparação com esse adulto. Um lactente, uma criança entre até 1 ano de idade, vai ter o pescoço curto, a traqueia mais curta, em formato de V, mais afunilada, o que propicia o acúmulo de secreções nessa traqueia. A laringe, ela tem 1/3 do tamanho do adulto, o mesmo ocorre com o comprimento da traqueia, que vai ter aí em torno de 5 a 7 centímetros, dependendo da idade dessa criança. Uma desproporção occipitofacial, uma região posterior da cabeça
maior se formos comparar com a face, e uma língua também desproporcional maior, uma face pequena e uma fragilidade mucosa maior. O que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que a gente pode encontrar algum tipo de dificuldade na abordagem desta via aérea ou na manutenção da permeabilidade desta via aérea. É mais fácil uma língua grande no lactente obstruir a passagem de ar do que no adulto. Os lactentes, eles já fazem uma proteção da via aérea fisiologicamente. Todo lactente, quando ele é colocado em decúbito dorsal, na mesma hora ele lateraliza a sua cabeça e mantém a via aérea pérvia. Uma criança, um lactente em posição dorsal vai ter maior facilidade de obstrução por queda da base da língua. Em relação ao tórax, nós temos paredes mais finas, ele é mais arredondado quanto menor a idade e os sons são ressonantes, ou seja, a gente vai ouvir bulhas cardíacas dispersas em todo o tórax. O tamanho torácico é muito diferente em relação ao adulto e aí a gente vai precisar ter alguns cuidados específicos em relação a essas particularidades. O abdômen também tem paredes mais finas, um abdômen mais globoso, o que nas crianças até 2, 3 anos, a respiração ela vai ser mais abdominal, ela passa a ser completamente torácica a partir dos 6 anos de idade, então a gente vai observar uma movimentação respiratória mais abdominal do que torácica. Essas paredes mais finas do abdômen deixam os órgãos internos, os órgãos sólidos mais expostos e mais predispostos a traumas. O sistema músculo-esquelético, por apresentar uma calcificação ainda incompleta, são mais maleáveis, toleram um pouco mais de energia antes de se quebrar, o que aconteceria no adulto. E nós temos centros de crescimento ósseo nas regiões de epífise que podem ser desalinhados em relação não ser tão simétricos como no adulto já com a sua estrutura esquelética óssea já calcificada. Ainda, algumas questões em relação ao desenvolvimento do sistema nervoso estão em franco crescimento. Uma criança de 3 anos tem 80% do seu volume encefálico se for comparado com um adulto. Então, uma criança de 3 anos tem 80% do volume encefálico de um adulto. As fontanelas abertas até aí por volta dessa etapa que permite uma tolerância maior a pressões intracranianas, como a gente vai ver no trauma pediátrico. Entrando na seara das particularidades fisiológicas, em relação à homeostase térmica, a superfície corporal ela tem uma relação maior em relação à massa corporal. Então, a superfície é maior em relação à massa. Isso predispõe que essa criança perca mais temperatura para o ambiente. Isso leva ela a ter uma sensibilidade maior a mudanças térmicas. Obviamente que isso acontece com mais facilidade nas crianças menores, em comparação com crianças maiores. Sobre a resposta hemodinâmica, a criança tem mecanismos compensatórios altamente eficientes. Esses mecanismos compensatórios, principalmente em relação à frequência cardíaca aumentada, resistência vascular periférica aumentada e aumento da frequência respiratória, conseguem manter o choque dentro dos parâmetros de compensação. Isso requer um grande consumo de energia. A partir do momento que a criança consome todo o seu recurso energético, ela faz uma rápida descompensação. Quando a equipe chega tarde ou não intervém até este momento da descompensação, nós não conseguimos com muita facilidade retirar a criança desse estado de grande descompensação. A resposta neurológica também depende muito do estágio de desenvolvimento dessa criança. Escalas com pontuação devem ser utilizadas com bastante parcimônia. A escala de coma de Glasgow, amplamente divulgada, ela tem uma sensibilidade bastante acurada para a criança vítima de trauma.
Embora nós utilizemos essa escala também na avaliação clínica, outras avaliações, como a VDI, por exemplo, podem ser utilizadas para complementar essa escala. Os sinais vitais, eles variam conforme a faixa etária. Nós temos nas nossas viaturas uma planilha, uma tabela, com todas as alterações dos sinais vitais conforme a faixa etária. Hoje em dia, aplicativos também são de fácil acesso para todo mundo e podem nos auxiliar em um momento, durante o deslocamento, para que a gente possa calcular as doses de medicamento, os equipamentos que a gente vai precisar utilizar, principalmente em relação a tamanho, a volume, e essas tabelas nos auxiliam. Os aplicativos, hoje em dia, cumprem muito bem esse papel. Então, quanto menor essa criança for, maiores serão os parâmetros respiratórios e cardíacos. Então, é normal que nós tenhamos uma criança recém-nascida com uma frequência respiratória até 60 respirações por minuto e uma frequência cardíaca de até 160 em situações normais. Se ela estiver em repouso, obviamente que esses parâmetros serão reduzidos. Se ela estiver acordada, vigil, serão aumentados. Dados que são extremamente importantes para que nós possamos atender com qualidade essa criança, dizem respeito à faixa etária e ao peso, principalmente, para que a gente possa calcular as doses que serão administradas para essa criança, tá? Existe uma regra de estimativa de peso baseada na idade para crianças após 1 ano, que seria a idade da criança vezes 2 mais 8, com um peso aproximadamente normal. Isso pensando-se em crianças eutróficas. Quando uma criança nasce, ela tem aproximadamente entre 3 e 4 quilos. Espera-se que esse peso duplique aos 6 meses e triplique em torno dos 12 meses. Essa tabelinha que vocês podem ver aí no slide, ela traz para a gente, de acordo com a faixa etária, o peso médio esperado, tá? A pressão arterial, embora nós não utilizemos esse parâmetro na avaliação primária, ele é um parâmetro interessante para ser avaliado na avaliação, para ser verificado na avaliação secundária e nós esperamos que as crianças tenham minimamente uma pressão sistólica de em torno de 60 milímetros de mercúrio ao nascimento e isso vai aumentando até a sua fase de adolescência. Sistólica mínima, a gente pode pensar como sendo 70 milímetros de mercúrio mais 2 vezes em relação à idade, que daria em torno de 70 mais 4 para uma criança de 4 quilos, 74 de pressão sistólica para uma criança de 4 quilos. Como nós vamos fazer as considerações por faixa etária? Quem são essas crianças para a gente do pré-hospitalar? Isso é meio batido, todo mundo já ouviu isso sempre em todas as aulas, mas é sempre bom reforçar que para o atendimento pré-hospitalar, o recém-nascido é a criança que nasce na nossa presença. Se a criança teve alta da maternidade e foi para casa e apresentou alguma situação em que precisou de intervenção avançada, nós vamos considerar essa criança lactente. O lactente, então, ele vai ser essa criança da alta da maternidade até 1 ano, uma criança pré-escolar de 1 ano até os 5 anos, uma criança na fase escolar dos 5 anos até a fase da adolescência. O ponto de corte entre o adolescente e o adulto, ele basicamente diz respeito ao aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Na menina, a menarca e aparecimento do broto mamário, um crescimento exponencial. No menino, pelos na face, uma voz mais rouca, um engrossamento da voz. E basicamente a gente fala que se uma criança tem corpo de criança, parece criança, a gente vai tratá-la como criança, considerar o seu peso e atuarmos em cima deste dado.
Se essa criança tem tamanho e corpo de adulto, mesmo tendo 9, 10, 11 anos, vamos tratá-la como adulto. Particularidades, então, em relação ao posicionamento da via aérea. Crianças menores de 2 anos poderão ser beneficiadas com a colocação de um coxim interescapular que pegue toda a região dorsal, da posição interescapular até a cintura pélvica. Esse coxim de aproximadamente 2 a 3 centímetros para compensar a altura do occipício, como a gente pode ver nessa imagem à esquerda do vídeo. Crianças maiores de 2 anos poderão se beneficiar de um coxim colocado embaixo da cabeça, para que a gente tenha um alinhamento do pavilhão auricular com o tórax anterior. Essa posição de alinhamento do pavilhão auricular com o tórax anterior é chamada de posição de cheiro, em que o nariz da criança fica voltado para o teto e assim permite que a via aérea fique aberta. O primeiro passo sempre na avaliação da criança é verificar a abertura e qual técnica vamos utilizar para manter essas vias aéreas abertas. Como eu falei, essa primeira posição é a posição de cheiro, alinhamento do pavilhão auricular com o tórax anterior. As outras manobras, gel thrust, chin lift, continuam sendo utilizadas e devem ser utilizadas no paciente vítima de trauma. As técnicas de adaptação das máscaras faciais precisam ser direcionadas e adaptadas à idade da criança que nós estamos atendendo. Uma máscara facial do Ambu para uma criança recém-nascida de 2 meses, um lactente de 1 mês, 2 meses, vai precisar ser adaptada a um Ambu pediátrico. Um Ambu adulto pode ser adaptado com uma máscara pediátrica para uma criança acima dos 2 anos de idade. Equipamentos adequados também precisam ser levados em conta na hora do atendimento de qualidade a essa criança. Então, nós temos equipamentos em tamanhos diferentes e adequados conforme a faixa etária. Para a população pediátrica, normalmente se pede que a lâmina reta seja utilizada no laringoscópio e os tubos podem variar desde 2, 2,5 até tubos de tamanho adulto, a depender da faixa etária dessa criança. O atendimento precisa ser sistematizado conforme o tipo de agravo que nós vamos encontrar. O preparo da equipe, ele se dá no deslocamento. A partir do momento que nós recebemos a ocorrência pelo rádio ou pelo QTF, nós já vamos levantar informações a respeito principalmente da idade e do peso dessa criança e nos prepararmos durante o deslocamento em relação a estes equipamentos e dosagens que nós vamos poder utilizar na cena. Então, material adequado, equipe treinada, atendimento sistematizado implicam diretamente na qualidade do atendimento que essa criança vai receber. Todas as informações contidas nesta aula serão replicadas nas aulas da avaliação pediátrica e da avaliação à criança vítima de trauma. Obrigada.